Essa do Irã eu lembro bem, Apu, mas só que essa do Irã você foi na sequência da Líbia, Foi né? na sequência da Líbia. Porque no Irã eu já estava no jornal, eu já tinha voltado para a Folha e eu lembro que eu estava na mesa quando você estava no Irã. Eu não lembro se já tinha ido ou se eu cheguei, se já estava lá. Ou... Eu acho que você chegou, eu estava lá. Eu liguei no jornal um dia, você atendeu o telefone, e eu falei, nossa, o que você tá fazendo aí? Você lembra que você falou aí, pô, agora eu mando prender e eu mando soltar aqui. Olha esse maluco, que Pô, da hora. Claudinho. Eu lembro ainda que eu virei para você no Irã lá e falei, cara, eu queria tanto conhecer o Irã, bicho, porque o que a gente vê das imagens do Oriente Médio, normalmente as imagens que você estava mostrando um pouco agora da Líbia, mas é essa situação de guerra que está todo mundo escondido, você tem um trajeto e, né, e é sempre ou é o fronte ou é... Mas o que estava acontecendo na cidade em si era uma curiosidade que eu sempre tive, como fotógrafo, como pessoa. Enquanto rola a guerra no front, porque não são vários fronts, né? São vários, mas não é no meio da cidade, enfim, não é... Né? Como que se porta a população perante aquilo e tal. E aí você foi para o Irã e eu falei, pô, pelo amor de Deus, mostra para mim aí como que é o Irã, como funciona as pessoas andando na rua, cara, táxi, ônibus, supermercado. Aí eu lembro que você mostrou, aí você fez um ensaio maneiríssimo. Aí tem uma foto que eu não achei aqui, mas é uma que você tá passando uma muçulmana e tá escrito compra o seu rim, alguma coisa dessa, né? Sim. Teve essa E, pô, história. Isso aí doideira. foi uma das histórias que a gente cobriu lá. Eu lembro Que disso, velho. rola um tráfico de órgãos sinistro lá. Também é uma coisa interna. E isso aí é uma das propagandas do governo, né, que é espalhado pela cidade. E, cara, essa história do Irã aí foi um negócio muito interessante. A história do Irã começou na Líbia, em Trípoli, quando caiu Trípoli. As conversas de jornalistas, as rodas maiores que tinham lá, era a galera falando que, e aí, pô, Trípoli caiu, qual que é o próximo fronte? E a galera, e muita gente estava apostando que seria o Irã. O Irã ia ser um lugar que ia virar também. E aí a gente falou, cara, já pensou que louco se a gente conseguisse ir para o Irã? Porque a gente ouve falar muito, mas a gente não sabe como que é, o que tá rolando lá, como que é a cidade, a população e tal. Pois é, essa imagem que tá no fundo aí mostrando aí era isso, entendeu? Eu queria ver isso daí, assim, ó. A gente só Como que ouve é a... falar, a gente só ouve falar da questão nuclear e tal, e da confusão entre Irã e Estados Unidos, mas a gente não ouve, mas a gente não vê o que que é o Irã por dentro. Pois é. E aí a gente teve essa, essa, essa ideia, essa vontade de poder ir para lá. E quando a gente voltou da Líbia, nós começamos a trabalhar nisso. E aí o Sami, ele conseguiu uma autorização como repórter de texto apenas. Naquela época, o Brasil tinha uma boa relação com o Irã, então acho que baseado nisso e por ser uma mídia do Brasil, eles autorizaram apenas o repórter de texto. É mesmo. A minha autorização foi negada. E aí, para o Sami deram a possibilidade dele ficar lá um tempo. E ele propôs isso para o jornal, de ser um correspondente do Oriente Médio baseado em Teherã, e o jornal topou e mandou ele para lá. E aí, nesse meio tempo, eu continuei tentando O a visto. minha, a minha permissão e nunca acontecia. A gente pediu uma vez, os caras falaram que iam avaliar o meu pedido, pediram uma série de documentos, aí eu mandei, e aí passou tempo, eles perderam os documentos, aí pediram para mandar de novo, a gente mandou, e aí não respondia, e aí o pessoal do escritório mudou, aí um cara pediu para mandar de novo, depois de um tempão, aí eu mandei de novo, e aí nisso fazia
Isso já tinha mais de um ano que estava rolando, tal, esse pedido, 4 negativas em um ano. E aí o funcionário da embaixada do Irã que eu conversava em Brasília mandou um e-mail se despedindo, falando que a missão dele no Brasil estava acabando, que ele estava voltando. E aí eu falei, putz, já era. Ainda liguei pro Sami em Teherã e falei, Sami, você viu que acho que era Mohammed, se não me engano, é o Ahmed, que ele tá indo embora. O Sami falou, putz, cara, e esse cara era o cara que a gente falava aí, né? Acho que agora vai ficar mais difícil para você vir. Eu falei, pois é. E aí eu mandei um e-mail pro cara só falando, dando tchau para ele e tal, desejando boa sorte. Aí ele pegou e falou, Apu, chegando em Teherã, vou conversar com os meus amigos. Falei, ok. E aí nem já desencanei. Uma semana depois eu tô viajando, peguei folga no jornal, tô em Minas Gerais, na casa do meu avô. Nem tem sinal de celular lá, nem nada e tal. E aí chega um recado, alguém trouxe um recado do meu pai e falando para eu ligar no jornal, que o pessoal do jornal falou que a embaixada do Irã tinha ligado para mim. E aí eu tipo falei, cara, não acredito. Saí, velho, peguei o carro, fui até a cidade, liguei, falei, cara, tá acontecendo. Aí os caras falaram, o pessoal da embaixada do Irã ligou aqui falando que seu visto tá aprovado. E o jornal não sabia, né? Porque se tivesse vendido essa história pro jornal, o jornal não ia topar, né? Que ia falar que é impossível tirar o documento. Falei, então, fazer o caminho contrário, né? Eu vou tentar pegar o documento. E aí, beleza, rolou. E aí liguei na embaixada e tal, os caras falaram, manda seu passaporte e tal. Aí voltei para São Paulo, cancelei a minha folga, pedi desculpa pro meu avô lá, falei, já vi você, vou, depois eu volto. Voltei para São Paulo, aí cheguei lá, fui falar com o jornal, falei, ó, consegui uma autorização para ir pro Irã. E os caras, tipo, como assim você conseguiu? Eu falei, consegui. Vai custar, nem lembro, vai custar tantos dólares agora para poder ir. E isso é uma coisa que todo mundo quer e ninguém vai. E os caras do jornal não pensaram duas vezes, falaram, então, vai. E aí rolou. Só que o Irã cara, é uma guerra, né, mas não é uma guerra militar, né? Eles estão Eles naquele... controlam muito, né? Quem entra, quem sai, o controle fica. É, Inclusive, quando você está sim, lá dentro, os caras estão sempre sim. de olho, né? Eu fui o único fotógrafo estrangeiro autorizado a estar lá durante esses dias, que foi... e aí a minha visita foi 100% controlada lá. Eles me Na hora que você deram... apontava, o cara tinha alguém ali olhando. Eles me deram um visto, não necessariamente assim, mas, cara, eles sabiam. Eles me deram um visto de jornalista, que eu tinha que chegar lá e eu tinha que me apresentar no Ministério de Mídias Estrangeiras. E aí, no primeiro dia, antes de trabalhar, eu cheguei lá, fui lá me apresentar no ministério, e aí eles falaram que eles iam estender o meu visto. Então, eles iam ficar com meu passaporte. E aí eu entreguei meu passaporte para eles me deram um ID, um RG, lá, com o meu nome e tal, dizendo que eu era jornalista, e aí me deram uma outra carta, falou, ó, isso aqui você vai andar com você, isso aqui se a polícia te parar, você mostra essa carta. Falei, ok. E aí, assim, eles tinham meu passaporte. Eu não podia sair do país. Qualquer coisa que eu fizesse, tava preso. Literalmente, né? Era isso. Foi isso que aconteceu. E aí, 3 dias depois que eu estava lá, e aí a ideia era fazer uma série de reportagens mesmo sobre a sociedade iraniana, como que a galera vive, né? Ver como que é o Irã por dentro. E nesse mesmo período coincidiu de ser a época que estava tendo a negociação do acordo nuclear entre o Irã
e as 6 potências, né? Estados Unidos, China, Índia. E aí a gente estava lá vendo como que era o país por dentro, e era na mesma época que acontece a semana da Ashura. Ashura é como se fosse a Semana Santa dos muçulmanos. Então, eu estava lá durante a Semana Santa deles. Essa aí é uma E cerimônia. é essa cena que a gente tá... Essa cena aí é uma cerimônia de alto flagelo dentro de uma mesquita. Isso que eles estão vermelho é a marca do corpo deles mesmo ou é alguma... Vai batendo tapa, né? A marca deles se batendo. Então, eles passam horas ali cantando as músicas que são as mesmas músicas que fica repetindo como se fosse até um mantra, né? O mantra, né? Nesse mantra ali, e, cara, e todo mundo em sincronia, andando em volta desse, como se fosse um mausoléu dentro da mesquita e se batendo. Uma energia muito forte, cara. E a câmera fotográfica, qual que era a impressão? Você com a câmera pendurada no peito ali nesse meio dessa galera, eles estavam meio acostumados com a câmera fotográfica ou te olhavam meio... Não, até que tava, que esse dia aí era um dia assim que era uma cerimônia que tava acontecendo em vários lugares da rua, tinha várias ruas fechadas e coisas no meio da rua mesmo. Essa cerimônia começou fora na rua, depois foi todo mundo andando aquela massa assim, tudo para dentro da mesquita para poder começar isso aí. Foi um negócio meio maluco assim, a gente foi seguindo a multidão. Eles carregando uma tora queimada, assim, então todo mundo ficava tentando carregar aquela tora e pôr a mão dentro da tora, assim, um negócio meio parecido. Me lembrou aquela cena do Sírio, sabe? Que os caras vão carregando. Tem que chegar mais perto e tocar. Era meio que isso também, na hora que eles estavam carregando essa madeira aí para levar para dentro da rua para dentro disso aí. Foi alguns quarteirões, assim. E aí eu meio que me misturei no meio da galera, então como era um festival, tinha muita gente tirando foto e tal, tinha uns lugares que não dava para passar, que aí tinha polícia, tinha guarda nacional e tal, e aí eles não deixavam, e aí teve um lugar que a gente conseguiu acesso, porque a gente estava com a nossa fixer lá do Irã, a Mina Josharami. Cara, ela era muito boa, sabe? Ela era nossa fixer e ela estudava jornalismo na época. Ela é jornalista hoje em dia. Então, ela trabalhava como um estágio com o Sami, né? Então, ela tinha uma mente de jornalista mesmo e ela batia de frente com a galera lá, cara. Nessa cerimônia aí, os caras não estavam deixando, o fotógrafo não podia entrar, tal. Ela começou a discutir com um policial lá, cara, falando em farsi com o cara e discutindo e falando, não. E ele é jornalista e me empurrou lá pra dentro lá e falou, e ele vai entrar aí. Aí, ela peitou o policial, tá ligado? Ele vai entrar e falou, vai. E me colocou pra dentro e aí eu consegui realmente fotografar a cerimônia, a galera chorando, eles botaram fogo numa tenda no meio da rua, uns cavalos no meio da galera, cavalo verde. É surreal, né, cara? Mas parece que tá num filme, né, velho? Eu só senti o tranco, assim, de um cara me empurrando, eu caí no chão de bunda, assim, tipo, pensei que o cara tava vindo brigar comigo por algum motivo, tá ligado? Falei, caralho, fudeu, o cara já me empurrou, caralho, qual que é a treta, né? Já entrei naquele lance de treta, aí o cara, tipo, olhou pra mim assim, ele falou, cara, o cavalo quase que te atropela aí. Claro, Falei,